Você respira agora, mas sente? O ar entra e sai, mas será que atravessa você ou apenas toca a superfície? Há um ritmo secreto que pulsa embaixo do ruído do mundo, um sopro que não é só oxigênio, mas um fio de vida invisível, esquecido no meio das pressas, das telas, das exigências. Talvez seja por isso que, mesmo com tanta informação, tantos se sentem vazios, ansiosos, desconectados, respirando como quem bebe água salgada para matar a sede. E se cada fôlego fosse mais do que um reflexo automático? E se houvesse uma chave escondida na respiração, capaz de unir corpo, energia e espírito? Diversas culturas falaram disso de maneiras diferentes, como Jing, Qi, Shen, no Qigong, Pai, Filho, Espírito Santo, no cristianismo, Brahma, Vishnu, Shiva, no hinduísmo, Sol, Lua, androginato, na alquimia, ânima, ânimos e self, arquétipos na psicologia junguiana e na ciência contemporânea, cérebro, coração, intestino. 3 camadas, um mistério. 3 movimentos, uma vida. Por que o número 3 insiste em atravessar mitos, templos, rituais e agora também o seu corpo? Por que a respiração carrega esse padrão sem que você perceba? E se não fosse coincidência, mas um mapa? E se cada inspiração nutrisse sua essência, cada pausa transformasse sua energia, cada expiração liberasse sua consciência? E você nem soubesse que estava refazendo um rito milenar? Talvez o que você chama de vazio seja apenas o portal entre um fôlego e outro. Talvez esse ritmo silencioso seja uma coordenada deixada pelo próprio universo no seu peito. Talvez o 3 não seja apenas um número, mas a lembrança de algo que você sempre soube. A respiração é a chave que une todos os mundos. No silêncio das montanhas da China antiga, muito antes de o mundo ter pressa, mestres taoístas perceberam algo que não cabia em palavras. Dentro do corpo humano há 3 forças, 3 tesouros invisíveis que sustentam toda a vida. Chamaram-nos de Jing, Qi e Shen. Não eram crenças, eram fenômenos, percebidos pelo próprio sopro, pela própria pulsação do coração. Jing é a essência. Está nos ossos, no sopro vital que você recebeu ao nascer, nas reservas profundas que sustentam crescimento, regeneração e longevidade. Jing é raiz, memória silenciosa, potencial puro. Tudo que desgasta ou dispersa, esgota essa essência. Tudo que nutre, repousa e respira em profundidade, a reconstitui. Qi é a energia vital. Não é só o ar que entra nos pulmões. É o movimento invisível que faz o sangue correr, o calor surgir, as emoções circularem, o pensamento brotar. Qi é o vento interno, a corrente que une corpo e mente, o pulso secreto que você sente quando respira com presença. Shen é o espírito, é a consciência que observa, a luz que se acende no silêncio, a intuição que surge quando corpo e energia estão em harmonia. Shen é o céu interno, o brilho nos olhos, a clareza que floresce sem esforço. Os mestres taoístas viam o ser humano como um laboratório vivo onde matéria se transforma em energia e energia em consciência. Por isso, para eles, a respiração não era apenas fisiologia, era alquimia. Inspirar, sentir, estar presente. Cada ato simples era uma forma de reunir Jing, Qi e Shen. E se essa antiga cartografia do corpo fosse também um mapa para o presente? E se cada fôlego consciente nutrisse a essência, movimentasse a energia e despertasse o espírito? E se, em vez de buscar fora, bastasse reconhecer dentro de você o tesouro que tantas tradições chamaram de sagrado? Do sopro silencioso das montanhas do Oriente, chegamos agora ao murmúrio das catedrais do Ocidente. Ali, o número 3 aparece outra vez, desta vez como Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é apenas um dogma, é um código.
Pai como fonte primordial, o princípio que tudo contém. Filho como manifestação encarnada, energia em movimento. Espírito Santo como sopro invisível, vento que fecunda, chama que desce, presença que envolve. Poucos percebem que nas línguas mais antigas, o espírito não era neutro. No hebraico, ruach é feminino. Na tradição primitiva, o espírito é descrito como ave, vento, presença maternal. Talvez o sagrado feminino esteja ali, silencioso, guardando no mistério do nascimento invisível. Assim como o ventre é o espaço onde se forma a vida, o Espírito Santo é o espaço onde se forma o divino. Respiramos e sentimos esse padrão. Pai como estrutura, Jing, Filho como movimento, Qi, Espírito como sopro e espaço, Shen. Não é mera coincidência, é um lembrete universal de que corpo, energia e consciência são faces de um mesmo segredo. Mesmo na liturgia cristã, o espírito é sempre ligado ao sopro de vida, ao vento que sopra onde quer. E se o Espírito Santo não fosse apenas um conceito distante, mas um vento real soprando em você agora? E se cada respiração profunda fosse uma maneira de sentir esse arquétipo do sagrado feminino habitando o seu peito, nutrindo energia, acolhendo consciência? E se o mistério do três fosse um fio costurando todos os tempos, unindo taoísmo e cristianismo, corpo e alma, Oriente e Ocidente? Do sopro que pairava sobre as águas na tradição cristã, seguimos para os templos do subcontinente indiano, onde o número 3 é novamente um pilar central. No hinduísmo, a Trimurti manifesta Brahma, Vishnu e Shiva, criação, preservação e transformação. Não são apenas deuses distintos, mas aspectos de um ciclo eterno que sustenta tudo o que existe. Brahma é o Criador, o gesto inicial, o primeiro som, o sopro que desperta o que dorme. Ele corresponde à essência, ao potencial guardado antes de toda forma. Vishnu é o preservador, o mantenedor do equilíbrio, o oceano profundo que embala os mundos, nutrindo tudo com sua presença. Ele é energia em fluxo, sustentação da vida. Shiva é o transformador, o dançarino cósmico, o fogo que dissolve e liberta para que o novo venha. Ele é consciência, dissolvendo velhas formas para dar espaço ao despertar. Cada respiração carrega esse ciclo. Inspirar é Brahma, criação. Reter é Vishnu, sustentação. Expirar é Shiva, transformação. Não é um conceito religioso, é uma metáfora viva, inscrita no corpo de todos. E é por isso que os mestres hindus ligam a prática do pranayama, respiração, ao controle e refino dessas forças cósmicas. E se cada dia seu fosse também uma Trimurti, manhã como Brahma, tarde como Vishnu, noite como Shiva, e se cada respiração fosse criação, sustentação e transformação acontecendo dentro de você, e se o mistério do três não fosse apenas sobre deuses, mas sobre o modo como a realidade se move agora, neste instante. Talvez seja por isso que tantas culturas, sem se encontrar, chegaram ao mesmo número. Talvez seja um lembrete de que tudo que nasce precisa ser nutrido e depois transmutado, inclusive você. Do mantra vibrando nos templos indianos, passamos agora às câmaras secretas da Europa medieval, onde monges, filósofos e visionários rabiscavam fórmulas em pergaminhos. Ali, longe do olhar do mundo, o número 3 também se revelava, desta vez nas figuras do Sol, da Lua e do andrógeno. A alquimia não falava apenas de metais, falava da transformação da própria consciência. O Sol representava o princípio ativo, luminoso, masculino, calor que expande. A Lua simbolizava o princípio receptivo, intuitivo, feminino, frescor que acolhe. E entre os dois surgia o andrógeno, o Rebis, uma figura com duas cabeças, uma masculina, outra feminina,
que não é soma nem mistura, mas nascimento de uma terceira realidade. Esse era o filho filosófico, a pedra dos sábios, a consciência reconciliada. Assim como na Trimurti tudo nasce, é sustentado e se transforma, na alquimia tudo é separado, purificado e reunido. O 3 aparece não apenas como ordem, mas como caminho, separar, refinar, integrar. O Rebis é a imagem final da grande obra, a união dos opostos criando algo maior, uma consciência nova. Respirar também é alquimia, inspiração, receber, retenção, refinar, expiração, integrar. Cada fôlego é uma miniatura da grande obra, repetida milhares de vezes por dia, sem que você perceba. Quando o sol e a lua se encontram no seu peito, quando o ativo e o receptivo se equilibram, algo desperta silenciosamente. E se todo o drama, todo o conflito interior, todo o cansaço não fosse inimigo, mas matéria-prima para a sua grande obra? E se a integração dos seus opostos fosse a pedra filosofal que tantos procuraram fora? E se esse Rebis não fosse personagem de um livro, mas a forma sutil do seu próprio self pedindo para nascer? Do laboratório secreto dos alquimistas para os escritos de Carl Jung, o mesmo padrão reaparece com outro idioma. Jung olhou para as imagens medievais e viu nelas não apenas metáforas, mas mapas do inconsciente humano. Onde os antigos falavam de Sol e Lua, enxofre e Mercúrio, Jung falou de ânimos e ânima, os aspectos masculino e feminino presentes em cada um de nós. E entre esses dois, algo maior, o Self, o centro integrador, a pedra filosofal da psique. O ânimos não é apenas masculino, é direção, ação, razão. A ânima não é apenas feminino, é intuição, emoção, imaginação. Quando essas duas forças dialogam, nasce uma terceira instância, o Self, a consciência total, o eixo silencioso onde opostos se dissolvem. Essa é a individuação, tornar-se uno a partir do múltiplo, transformar matéria psíquica em energia, energia em consciência desperta. É aqui que o número 3 deixa de ser um símbolo religioso e se torna processo psicológico. Oposto 1, oposto 2, unidade emergente. Jung chamou isso de processo de individuação, exatamente a grande obra dos alquimistas, agora lida à luz da psicologia moderna. Não por acaso ele dizia que cada sonho, cada sintoma, cada imagem do inconsciente é uma tentativa de reconciliar polaridades internas. Respirar também pode ser visto assim: inspirar como acolher, expirar como entregar, silêncio como integrar. 3 movimentos, um só gesto. O inconsciente respira a consciência respira o inconsciente. E nesse vai e vem algo se transforma, até que surge uma nova percepção de si. E se todo o conflito interno não fosse falha, mas sinal de que os opostos estão pedindo integração? E se, ao invés de lutar contra, você apenas escutasse o ritmo, como quem escuta o próprio coração? E se a sua respiração fosse o mediador invisível entre seu ânimos e sua ânima, preparando o terreno para o self nascer? Dos sonhos de Jung, as salas frias dos laboratórios, o número 3 continua ecoando, agora como 3 sistemas nervosos vivos dentro do seu corpo. A ciência descobriu que não é apenas o cérebro na cabeça que pensa, há também o cérebro do coração, com seus próprios neurônios, e o cérebro do intestino, um sistema entérico capaz de produzir neurotransmissores e intuições silenciosas. 3 centros, 3 vozes, 3 modos de saber. A cabeça analisa, o coração sente, o ventre pressente. Essa tríade anatômica reflete o que as tradições sempre disseram: essência no ventre, energia no peito, consciência na mente. O Jing como base material, o Qi como movimento vital, o Shen como luz. Mesmo sem templos nem rituais, a anatomia guarda o padrão. Respirar profundo liga esses centros.
Cada inspiração mobiliza o ventre, cada retenção acalma o coração, cada expiração clareia a mente. O nervo vago, fio invisível, costura tudo, levando sinais entre intestino, coração e cérebro. É como se o corpo fosse uma harpa de 3 cordas e a respiração o arco invisível que faz o som nascer. E se a sua ansiedade fosse, na verdade, um desses centros pedindo para ser escutado? E se a clareza mental que você busca não viesse de mais estímulos, mas do equilíbrio entre esses 3 cérebros? E se, ao respirar conscientemente, você estivesse ativando o mesmo padrão que taoístas, cristãos, hindus e alquimistas veneraram por milênios, agora confirmado pela ciência? Talvez o segredo não seja escolher uma tradição, mas perceber a trama que elas tecem juntas. Um corpo com 3 centros, um sopro que os une, um mistério que os sustenta. De cada tradição que percorremos, taoísmo, cristianismo, hinduísmo, alquimia, Jung, ciência contemporânea, colhemos um fragmento do mesmo mosaico, 3 tesouros, Trindade, Trimurti, Sol, Lua e Andrógeno, Anima, Animus e Self, cérebro, coração e ventre. Em cada idioma, em cada século, o número 3 apareceu como uma assinatura invisível da vida. E em todas essas linguagens, um fio discreto costura tudo, a respiração. Sem sopro, não há espírito. Sem espírito, não há consciência. Sem consciência, não há transformação. É como se o universo tivesse deixado um código tão simples que passamos por ele todos os dias sem notar. Inspirar, sentir, expirar. 3 movimentos, uma só vida. Talvez cada inspiração seja o gesto de Brahma criando, o pulsar do Pai sustentando, o ventre de Jing nutrindo. Talvez cada expiração seja Shiva dissolvendo, o espírito libertando, Shen acendendo. Talvez, no espaço entre um fôlego e outro, Sol e Lua se encontrem, ânima e ânimos se integrem, coração e ventre conversem, ciência e mito se deem as mãos. A respiração não é só oxigênio, é um ato sagrado, repetido desde o seu primeiro dia de vida. É a chave que abre todos os portais, que une as 3 esferas invisíveis, essência, energia, espírito. E no silêncio desse gesto, a possibilidade de lembrar quem você sempre foi. E se, a cada novo fôlego, você estivesse recriando o universo dentro de si? E se o mistério do número 3 não fosse um enigma distante, mas o padrão da sua própria vida pulsando agora, neste instante? E se bastasse perceber para começar a transformar? Talvez não seja preciso encontrar templos ou gurus. Talvez o templo seja o seu corpo, o altar seja o seu peito, o mantra seja o seu fôlego. E talvez, ao lembrar disso, você já tenha atravessado o portal que tantas tradições apontaram. Se este episódio acendeu algo dentro de você, respire fundo. O que você sentiu agora não é apenas uma ideia, é um sinal. Este é apenas o início de uma jornada muito mais profunda, onde cada fôlego pode se tornar uma chave, cada pausa, um portal, e cada expiração, uma lembrança. Se estas palavras tocaram seu coração, apoie este trabalho, curta este vídeo, compartilhe com quem busca algo além do óbvio. Deixe nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Cada gesto seu fortalece essa comunidade e ajuda a manter esse conhecimento vivo e disponível. Agora, feche os olhos por um instante, sinta o ar entrando, preenchendo o ventre, atravessando o coração, iluminando a mente e permita-se atravessar conosco para o próximo momento. À frente, ergue-se um conto simbólico, não apenas uma história, mas um eco vivo do que falamos aqui, um fragmento de sonho pronto para se tornar sua própria lembrança. Dizem que além da visão comum existe um espaço onde 3 mundos se tocam sem se fundir.
um feito de pedra e água, onde vivem as raízes e as memórias do corpo, outro de vento e fogo, onde correm as emoções e os desejos, e um terceiro de luz e silêncio, onde brilham as ideias e os sonhos. Esses mundos sempre existiram, mas quase ninguém lembrava o caminho entre eles. No centro desse espaço estava uma mulher, ou talvez um homem, ou talvez ambos ao mesmo tempo. Seus olhos refletiam sol e lua. Seu coração batia como um tambor distante. À sua frente, 3 portais giravam lentamente. A voz de um guardião invisível sussurrava: há uma chave para atravessar todos, mas não está na sua mão, está no seu peito. Sem saber o que fazer, essa pessoa respirou. Inspirou como se recebesse um presente do cosmos, sentiu o ar descer às raízes do ventre. Pausou como quem guarda um segredo, deixando o calor espalhar-se pelo coração. Expirou como quem entrega ao universo o que não é mais necessário, iluminando a mente. E nesse instante, os 3 portais se abriram juntos, não diante dela, mas dentro dela. Corpo, energia e espírito se encontraram como rios voltando ao mar. O guardião não disse nada. Não precisava. A respiração era a chave. O ar que sempre esteve ali, o gesto que sempre fizera, agora revelava seu verdadeiro poder. Unir os 3 mundos, despertar os 3 tesouros, integrar as 3 faces do mistério. Com cada ciclo, a fronteira entre os mundos desaparecia. Tudo era um só sopro. Quando voltou ao mundo comum, essa pessoa não trouxe livros nem símbolos, apenas um novo ritmo dentro do peito. Cada inspiração lembrava a essência, cada pausa nutria a energia, cada expiração liberava o espírito. O número 3 deixou de ser um enigma e se tornou uma vibração viva, presente em cada célula, em cada batida do coração, em cada sopro de vida. E desde então, cada respiração era um reencontro. Corpo, energia e espírito já não eram coisas separadas. Eram um fluxo contínuo. Eram um universo respirando em si mesmo.